Nessa manhã quero compartilhar contigo da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Esta manhã vamos falar sobre apostasia, a doença da igreja. Vivemos dias difíceis. Quando olhamos para a Europa, celeiro de homens e mulheres que impactaram o mundo inteiro, através de suas pregações, de suas obras missionárias, nós vemos como que a igreja na Europa enfermou a ponto de quase morrer, esfriou, e muitas igrejas se transformaram em bares e pubs, o que é terrível, mas em contrapartida, nós vemos que em locais onde até mesmo é proibido o evangelho, como no Irã, a igreja cresce e avança. O Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. E a palavra se cumpre quando o próprio Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas uma coisa é certa: há uma doença que mata muitos no meio do povo de Deus. O nome dessa doença é apostasia, é o esfriamento da fé. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 26. Vamos a partir do verso 19, para que você possa compreender o contexto, você que não esteve aqui nas outras pregações de Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta do Senhor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar,
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Oremos. Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, toca as nossas vidas, restaura em nós, Senhor, ó Deus, uma fé viva em Ti e operante. Livra-nos, Senhor, da morte espiritual, aquece os nossos corações com o fogo do Teu Espírito, e enche, Senhor, ó Deus, nossa vida com o poder da Tua palavra, para que possamos resistir, Senhor, resistir aos ventos de frieza espiritual, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Irmãos, este capítulo, ele se dedica a falar àqueles que haviam ouvido o Evangelho, eles haviam chegado a ter comunhão com Jesus, face a face, com o Senhor, com as boas obras, com as boas novas de salvação. Eles tinham até se aproximado da igreja, se associado de alguma maneira à igreja, mas tinham esfriado, adoecido espiritualmente e desistido, ido embora. O Espírito Santo usa o autor aos Hebreus para sacudir aquela igreja que estava morrendo. Eram pessoas cujo coração havia sido aquecido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tinham até feito um compromisso com Deus, que tinham caminhado com Ele, tinham até sacrificado seus bens, por amor a Cristo, mas de alguma maneira eles não resistiram à frieza, não resistiram à apatia e rejeitaram a fé no Senhor. Em algum momento, aqueles homens e mulheres haviam se identificado visivelmente com a igreja verdadeira, mas seu entusiasmo esfriou. A alegria da comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Senhor havia esfriado, e eles estavam em perigo de se apostatar da fé. Apostatar quer dizer abandonar a fé. Apostasia é o ato de você renunciar, abandonar, e no nosso caso, renunciar e abandonar a fé em Cristo Jesus. O livro de Hebreus nos traz diversas advertências, mas, irmãos, eu creio que essa é a advertência mais grave, de longe, é a mais preocupante para mim e para você. Pode ser o mais sério aviso de toda a Escritura do Senhor. Não se deixe esfriar, mas busque o Senhor de todo teu coração. Trata-se, irmãos, de um alerta para a igreja, não é para o mundo, é para a igreja, que se você não buscar o Senhor, se você não lutar pela tua fé em Cristo Jesus, em algum momento você pode ser abatido e esfriar de tal forma que você se acostume a viver longe de Deus e depois até mesmo se transforme no inimigo de Deus. Quando o Evangelho é apresentado a alguém que ainda não conhece Jesus, a um incrédulo, ele só tem dois caminhos. O primeiro caminho é ele crer no Senhor Jesus e ser salvo. E o segundo caminho é ele não crer e ser condenado. Mas aqueles que em algum momento dizem que creem no Senhor, na caminhada, por vezes esfriam de tal forma que morrem espiritualmente. Apostasia, como nós veremos aqui pela palavra de Deus, é o pecado de rejeitar o Evangelho. Não é só se afastar da igreja, rejeitar o Evangelho, para o qual não há perdão. Como diz aqui, não resta mais sacrifício. O que não quer dizer que todo crente que se desvia não vai mais voltar.
Pelo contrário, se você é salvo em Cristo Jesus, se crer nele, mesmo que em algum momento você se afaste, eu creio que o Senhor te trará de volta, que você voltará. Mas o servo do Senhor, que foi usado por Deus, o autor aos Hebreus, para escrever esse texto, estava cheio do Espírito Santo, falando à igreja: atenção, vocês estão esfriando na fé, vocês precisam se lembrar da obra de Cristo em sua vida, e se lembrar das coisas que estão por vir, das promessas de Deus, para que vocês não esfriem na fé. Talvez você pense: pastor, apostasia é coisa do nosso tempo? Não, sempre houve apóstatas no caminho de Deus. Em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13, verso 13, diz assim: surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Estes homens, mencionados em Deuteronômio, eram um tipo de apóstata. Vemos também um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele foi tão cheio do Espírito Santo, o rei Saul, que ele profetizava junto com os profetas de Deus, cheio do poder de Deus. Mas aquele homem se afastou de Deus, esfriou, a ponto de no final de sua vida, ele está consultando uma mulher cheia de demônios, uma necromante, para poder dar direção à vida dele. E em 1 Samuel 15:11, o Senhor diz: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Duas marcas do apóstata: abandonar o Senhor e não seguir as suas instruções. Apostasia, irmãos, não é, infelizmente, algo novo, nem a atitude de Deus contra ela é algo novo. O Senhor trata com juízo, com severidade, aqueles que um dia foram lavados, banhados no sangue de Jesus, e depois pisam neste sangue. Tem uma pessoa na porta. Olhe para mim agora, irmãos. Este pecado, irmãos, a gente pode dizer que é um pecado gravíssimo, é o mais grave de todos os pecados, porque é uma forma deliberada e intencional de incredulidade. Quem de nós já não conheceu pessoas que eram tão fervorosas em Cristo e se tornaram inimigos de Deus, a ponto de falar: não creio mais, não sigo mais Jesus? Isso é coisa de pessoas ignorantes, isso é, na verdade, manobra de massas. Eu creio no universo. Há inclusive crentes que criam no Senhor Jesus, que estão se convertendo a falsas religiões. Como é triste ver alguém que um dia esteve na presença de Cristo Jesus, servindo a demônios. Como é terrível ver uma pessoa que esteve na igreja, se dobrando a Alá e cultuando a Maomé. Isso é tratado por Deus com severidade. Não é um pecado de ignorância. Ouça isso. Não é um pecado de ignorância. Nós não estamos falando sobre incrédulos que não conhecem a palavra, que não conhecem o Senhor Jesus. Estamos falando de pessoas da igreja que esfriaram de tal forma que abandonaram o Senhor, não seguem mais as suas instruções e se viraram como inimigos de Deus. E o Senhor está falando comigo e contigo para que nenhum de nós venhamos a nos perder. Precisamos lutar pela nossa vida com Deus. Vou repetir, não é um pecado de ignorância, mas é de rejeitar uma verdade bem conhecida. Judas Iscariotes, outro tipo de apóstata clássico. Irmãos, pare e pensa comigo que nenhuma outra pessoa que apostatou da fé por toda a história teve a oportunidade que Judas teve. Ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, ele foi exposto à verdade de Deus, ao amor, à graça do próprio Jesus em carne. Ele sabia quem era o Senhor intimamente, comia com Jesus, estava ali caminhando com o Senhor. Ele foi um dos 12 ali discípulos do círculo íntimo de Jesus.
Se tivesse seguido até o fim, ele teria se tornado um apóstolo. É claro que nós podemos ver pela Escritura que ele foi destinado a ser usado como traidor, mas é um tipo de apóstata. Ele rejeitou a verdade e tornou-se um apóstata, e mesmo depois que ele viu o que tinha feito, não se arrependeu, teve remorso a ponto de tirar sua vida. Sua história, na verdade, a história de Judas é a contradição suprema, que dá a desculpa mais comum que os apóstolos dão. Ah, se Jesus tivesse feito um pouco mais, eu teria acreditado. Ah, se o Senhor tivesse aberto aquela porta, eu teria acreditado. Ah, se o Senhor tivesse transformado tal situação, eu teria acreditado. Judas tinha a prova perfeita, a luz perfeita, o exemplo perfeito. Você também tem. Somos indesculpáveis se abandonarmos a fé em Cristo Jesus. Ele tem nos amado do princípio ao fim. Ele se entregou na cruz por nós. Ele quebrou nossas cadeias. Ele nos libertou do poder das trevas e do pecado. Temos nova vida em Cristo. Que não venhamos a esquecer disso. Cuidado com suas desculpas. Judas teve as dele, Saul também. Ah, irmão fulano me distratou, vou embora dessa igreja. Irmão fulano não é o Senhor dessa igreja. O nome do Senhor é Jesus Cristo. Nunca falhou contigo, nem comigo. Ele é bom, perfeito. Cuidado com tuas desculpas diante de Deus. Essas desculpas, elas podem ser o artifício mais mortal para a tua alma. Quantos de nós, por vezes, esfriam na fé, porque estão com seus corações feridos, magoados, e não abrem o coração para perdoar. Magoamos uns aos outros, ferimos uns aos outros e atribuímos esta culpa ao próprio Senhor Jesus Cristo e esfriamos a fé, abandonamos nosso ministério, abandonamos nossas coisas, batemos o nosso pé. Cuidado, irmãos, esse não é o caminho para mim nem para você. E qual é a natureza da apostasia? Apostasia, irmãos, é incredulidade intencional, abandono da fé, é uma deserção. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala de uma grande apostasia, e ele nos adverte que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. Segundo Tessalonicenses 2:3, diz assim: pois antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós vivemos esse tempo. Você conhece alguém que apostatou da fé? Todos nós. Jesus também fala de apostasia de forma clara em Mateus capítulo 24, verso 10, diz: naquele tempo, este tempo que estamos vivendo, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Falsos profetas, numerosos falsos profetas, traição, escândalos no meio do povo de Deus, e o amor de muitos esfriando. Mas o texto não para aí, no verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, fica firme no Senhor, busque-o de todo o teu coração, não abra mão da tua vida, de tua salvação. Amém, irmãos? Há pessoas, irmãos, que vêm em direção a Cristo, até a borda da salvação, chegam perto e desistem, e se vão. Eles ouvem de Deus, eles são atraídos pelo Senhor, eles talvez tenham sido convencidos de seus pecados, e até mesmo fizeram uma profissão de fé, mas o seu interesse pelas coisas de Deus foi esfriando. E cuidado, assim como uma enfermidade, a apostasia tem sintomas, e um desses sintomas é: o teu interesse pelas coisas de Deus vai esfriando.
Irmãos, eu sou da época que a gente ia para a igreja todos os cultos, todos, sábado, o dia todo na igreja, evangelismo, reunião da juventude, culto da juventude, domingo de manhã, escola bíblica, culto, e que alegria, ia para casa, comia alguma coisa, voltava a pé para a igreja, culto da noite, terça-feira culto de oração, quinta-feira culto da igreja. Se tivesse outros, nós iríamos também, em nome de Jesus. Hoje é um sacrifício para que você venha quarta-feira. O Espírito Santo, Ele está falando comigo e contigo. Cuidado, quando você começa a perder o interesse pelas coisas de Deus. Estou cansado demais, ocupado demais, tenho outras coisas. Lembre-se, a desculpa pode ser mortal para a tua vida espiritual. Tenho filhos pequenos, tenho a casa para arrumar, a semana toda eu trabalhei. Tudo isso o Senhor sabe. Ele não está te pedindo sacrifício, Ele está falando: se você me amar de todo o teu coração, você vai ter prazer em estar na minha casa. Não vai ser um peso, não vai ser uma agenda, vai ser alegria. O contrário do apóstata é o avivado, é o cheio do Espírito Santo, cheio da alegria de Deus, que busca o Senhor. Imagine Jesus marcar um encontro e dizer: olha, eu vou estar com você segunda, quarta e sexta, e você diz: ah, tá bom, Jesus, eu vou só segunda. O que isso quer dizer? Talvez você não o conheça de verdade, talvez você não ame de verdade, ou você esteja esfriando. Que o Senhor aqueça o nosso coração, em nome de Jesus. Porque os apóstolos, aquele que apostata da fé, esfria. Obrigado, meu amor. Fatinha é uma bênção, minha amada, está sempre ali cuidando para eu não vacilar na hora da pregação, me dando uma dica. O Senhor te use, meu amor, mais e mais. Beijo em você. Aquele que apostata da fé, irmãos, raramente é de uma hora para outra. Antes de Judas trair Jesus, Judas começou a roubar as ofertas. O Espírito Santo está falando com a gente: cuidado com os sinais, os sintomas, e busca mais intensamente. Volta a uma vida de oração, deixa a minha palavra encher a tua vida. Tem gente que se contenta com um versículo: ah, vou orar. Aí diz: nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, glória a Deus, estou preparado para o dia. Está parecendo aquelas pessoas que tomam florais de bar, né? Só o vestígio tem ali naqueles florais. O Senhor, Ele te entregou a sua palavra, Ele derramou sobre você o Espírito Santo, e Ele disse a você: você vai me encontrar quando você me buscar de todo o teu coração. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Porque o mundo vai tentar te arrastar, vai tentar te esfriar para mais longe de Deus, vai fazer você perder interesse nas coisas de Deus. Começa a achar o culto uma mesmice, tudo igual. Esses hinos, há pessoas que reclamam, chegam para mim: pastor, tem que mudar esses hinos. Eu falo: meu Deus, o saltério tem 150 hinos aqui, né? Milênios, louvando a Deus com saltério. E agora a gente tem que estar antenado, o que está saindo nos Estados Unidos, para que a gente traduza. Não precisa, desde que você tenha teu coração para adorar a Deus. Irmãos, pode ser com uma frase de louvor, com um louvor espontâneo. Então, essa necessidade de novidade, talvez seja um sintoma terrível, de que o brilho da presença de Jesus para você já não é suficiente. Depois que uma pessoa deixa Deus, irmãos,
faz pouca diferença para onde ela vai, e por isso eu quero te dizer, a apostasia é determinada pelo que você faz ao sair, pelo que faz você sair da presença de Deus, não é para onde você vai, porque depois que você sai da presença de Deus, tanto faz para onde você vai, você está morto. A apostasia ela é determinada pelo que faz você sair da presença de Deus, abandonar a fé em Cristo Jesus, e depois é morte e destruição, ladeira abaixo. O apóstolo Paulo diz que a apostasia vai ser uma característica dos últimos dias. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está lá em Timóteo 4, versos 1 e 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Tem líderes evangélicos hipócritas e mentirosos, irmãos? Cuidado com o que você vê tanto no YouTube. Quem é o teu pastor afinal? Ovelha precisa de pastor. E sabe quando a ovelha tem pastor? Eu já contei essa história aqui. No mundo antigo, por isso que diz que Jesus é a porta das ovelhas. No meio do deserto havia apriscos comuns para vários rebanhos. E aí cada pastor levava ali suas ovelhas, seus rebanhos, para aquele aprisco, né, que tinham, às vezes, 10 rebanhos, 10 pastores diferentes. E aí quando o pastor, um dos pastores se levantava e saía, ele falava com as ovelhas, e só as ovelhas dele seguiam ele, porque a ovelha conhece a voz, aleluia. Só que hoje, muitos de vocês não são pastoreados só por mim. O risco aumenta muito. Você não está proibido de ouvir uma mensagem, você não está proibida de ouvir uma mensagem, mas lembre-se, você tem pastor. Que o Senhor te guarde dos ensinos de demônios, dos falsos profetas, porque no fim dos tempos, eu acredito que é este tempo que nós estamos vivendo agora, a apostasia se tornará cada vez pior, cada vez pior. E o que a gente faz diante da apostasia? O que a gente pode fazer em relação à apostasia, irmãos? Deixe lá para o final dessa mensagem, logo mais à noite eu te convido, quero terminar essa palavra, amém? Mas deixa eu só fazer uma conclusão, para você que não poderá vir logo mais à noite. A palavra do Senhor está descrita a eles aqui em Hebreus, né? Chega esta palavra para aquele povo, e o Espírito Santo diz assim para eles não serem arrastados pela frieza e apostasia. Verso 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Sabe o que renova a nossa fé em Jesus? Lembrar do dia de nossa salvação, os primeiros dias na presença de Deus, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos trouxe, a obra, né, transformadora, regeneradora do Senhor. Eu estava perdido e o Senhor me achou, eu estava morto e o Senhor me deu vida, eu era possesso de demônios e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Lembre-se dos primeiros dias em que você foi iluminado, de onde o Senhor te tirou, as cadeias que Ele quebrou, a história da tua vida que Ele reescreveu. Lembre-se disso. Esse grande tesouro, não há outro tesouro que se assemelhe a Ele. Ele é o grande tesouro, é a tua vida com Deus. Muitos de nós vivíamos
cativos de demônios, e agora você está na presença do Deus Santo e Altíssimo. Oh, glória a Deus! Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. E depois que a gente se converte, o que acontece? É tudo mar de rosa, irmãos? Não. Meu pai mesmo dizia: leva a cama para a igreja. Eu não falei que eu ia em todos os cultos? Eu ia em todos os cultos, irmãos. Eu e Fatinha. Fatinha morava a uns 10 quilômetros da igreja. Ia a pé e voltava a pé. Não tínhamos dinheiro da passagem. Mas o que é isso diante da alegria de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, se alegrando com irmãos? É nada. Lembre-se. Agora, irmãos, aí, o Espírito Santo também diz: quando suportaram muita luta. Aí o meu pai falava: vai para a igreja. Vai. Já vou, pai, posso ir? Pode, leva a tua cama também. Eu não tinha R$1, e ele dizia: vai dar dinheiro para o pastor? E eu fazia assim para minha mãe, como quem diz: que dinheiro? Eu tinha 16, 17 anos, ele não me dava R$1, eu trabalhava com ele, a gente trabalhava para ajudar, né? Mas não tinha pagamento. Quantas vezes as pessoas da tua família também deixaram você de fora depois que você aceitou Jesus? Abandonaram você, começaram a te criticar. Agora você é crente, você está se vestindo diferente, agora você só tem essa conversa, você está chato. E eu queria botar o disco o LP, eu sou da época do LP, irmãos. Eu queria colocar o LP do Altos Louvores, e minha mãe queria colocar a GP, Luiz Airão, para tocar. E eu: Jesus, mãe, posso agora? Não, deixa eu te amar, faz de conta. E eu: Jesus, liberta minha mãe, Senhor. Libertou. Mas o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã? Lembre-se da glória da salvação e das lutas que você já enfrentou para chegar até aqui. E Ele está dizendo para mim e para você: não para no meio do caminho, segue em frente, está chegando, o Salvador está voltando, o Rei da Glória está voltando. Mantém tua vida diante dEle, luta pela tua salvação, clama por Ele, confia nele, não abandona a fé, que nada nem ninguém te mova desse caminho que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se dos primeiros passos, dos primeiros dias que você foi iluminado. Depois ele diz assim também, que você vai ser ricamente recompensado. Diz aqui: vocês se compadeceram verso 34, dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que o Senhor tem te dado é superior e permanente. Nada nesse mundo é superior nem permanente diante daquilo que o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado mais da presença dEle, da graça dEle, o perdão dos seus pecados. Ele tomou sobre si as tuas dores, Ele tomou sobre si as tuas enfermidades, Ele tomou sobre si o teu castigo, Ele morreu a tua morte para te dar vida. Oh, meu Deus, vivifica a nossa fé em Ti, Senhor. Aquece o nosso coração, Espírito Santo. Traz à nossa mente, Senhor, ó Deus, os primeiros dias em que fomos iluminados pelo Evangelho e pela Tua presença, pela glória da Tua face. Aleluia. E que recebemos em Ti bens superiores e permanentes. E diz, verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Tem luta no meio do caminho, irmãos? Tem. Tem espinho? Tem. Mas continua em frente, porque a tua perseverança
não sou eu que te prometi. Eu poderia prometer e falhar, mas o próprio Deus te prometeu, a tua perseverança será ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana o que está preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Que o Senhor renove em nós a sua unção, a sua graça, o seu Espírito. Que o Senhor nos livre da apostasia, da frieza. Eu, neste momento, estou me lembrando de tantos irmãos amados que ficaram no meio do caminho. Tantos irmãos. Tinha um irmão que eu amava muito na juventude, de Pavuna, chamado Flavinho, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Outro dia, eu perguntei para os meus cunhados, e aí, tem visto o Flávio? Reginaldo, Flávio se perdeu, se transformou no inimigo da fé. Que você não se perca, que o Senhor te sustente. Tem duas coisas que Ele nos deu aqui para nos livrar desse mal da frieza. Lembre-se dos primeiros dias que vocês foram iluminados. Coloque tua mente, teus olhos naquilo que o Senhor já fez e naquilo que Ele prometeu que fará. Isso vai guardar teu coração. Fica de pé comigo. Logo mais à noite, com a graça de Deus, quero continuar essa palavra. Esta manhã não vou convidar ninguém a levantar a mão para receber a oração. Esta palavra é para todos nós. Sabe, irmãos, olhe para mim um instante, mais um instante. Essa palavra não era para incrédulos, era para a igreja. O Espírito Santo está falando conosco. A situação está ficando difícil, não está? Certa vez eu ouvi isso de um pastor meu e eu falei, que cara pessimista, Jesus, vai ser isso não, mas é isso mesmo. Está difícil? Vai piorar. A situação deste mundo vai piorar. As dores vão aumentar. E só uma fé viva em Cristo Jesus, perseverante, que tem na mente não só as coisas passageiras que o mundo e o diabo nos oferecem todos os dias, mas tem em mente aquilo que Cristo já fez e aquilo que Ele prometeu, vai chegar até o fim. Que o Senhor renove sobre você o Espírito Santo, fortaleça a tua fé, e que você busque o Senhor de todo o teu coração, enquanto é possível encontrá-lo. E quando você perceber sinais, estou perdendo o interesse nas coisas de Deus, estou colocando desculpa para não ir no culto, abandonei o ministério que o Senhor me deu, que você se volte, dobre teus joelhos, chore aos pés do Senhor Jesus e peça a Ele, Senhor, renova em mim, renova em minha força, renova em minha fé em Ti, vivifica a minha fé, aquece o meu coração, não me deixe esfriar, Senhor, não me deixe esfriar, Senhor, não abro mão de Ti. Que você saia daqui com essa resolução no teu coração: não abrirei mão do meu Senhor, não abrirei mão da fé em Cristo Jesus, não voltarei atrás, seguirei em frente. Nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Deus amado, Pai celestial, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nós, Senhor, nos curvamos diante da Tua glória, da Tua majestade, e suplicamos a Ti, tem compaixão de nós, livra-nos da frieza espiritual,
Livra-nos, Senhor, da apostasia. Livra-nos, Senhor, ó Deus, das queixas, Senhor, e do desânimo. Tira de nós, Senhor, ó Deus, a apatia. Tira de nós, Senhor, ó Deus, as muitas desculpas, Senhor, para não fazermos a Tua vontade, para não buscarmos a Tua face. Senhor, é uma luta dobrar os joelhos e orar, é uma luta abrir Tua palavra e lê-la com atenção, é uma luta chegar ao culto, mas dá-nos vitória nessas lutas, Senhor. Aquece, Pai, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração, renova em nós, Senhor, uma fé pujante, viva, Senhor, ó Deus, que possamos, ó Deus, ó Senhor, contemplar a Tua glória, que possamos, Senhor, ó Deus, ó Senhor, nos alegrar na Tua presença. Senhor, quebra a frieza nesta manhã, quebra a frieza, Senhor. Aquele que abandonou, Senhor, ó Deus, seu ministério, aquele que abandonou, Senhor, os seus talentos, aquele que enterrou os talentos, aquele que está desanimado, meu Deus, eu suplico a Ti, Senhor amado, investe sobre este homem, investe sobre esta mulher nesta manhã, mais da Tua unção, mais do Teu Espírito, e renova, Senhor, ó Deus, o ânimo da vida contigo, a alegria da salvação. Renova, Senhor, a alegria da oração. Renova, Senhor, ó Deus, Senhor, esse espanto que temos ao ler a palavra, ao ler a Bíblia e ouvir a Tua voz. Renova isso, Jesus. Deus querido, que possamos fazer aquilo que fazemos para Ti com profunda alegria, satisfação, prazer, reverência, Senhor. Tem misericórdia de nós, aqueles, Senhor, ó Deus, que porventura, Senhor, ó Deus, esfriando na fé, abandonaram, Senhor, ó Deus, algo que o Senhor os comissionou a fazer. Tem misericórdia, Senhor, não leva isso em conta, meu Deus, mas que nesta manhã o Senhor faça regressar para, Senhor, o centro da Tua vontade. Deus, cada um de nós aqui, que o nosso coração se converta novamente nesta manhã a Ti. Meu Deus, que tudo que é em nós se volte para Ti, porque aí, Senhor, não haverá preço alto demais para nós, esforço difícil demais para nós, quando, Senhor, ó Deus, estamos na Tua presença, quando estamos cheios do Teu Espírito, quando estamos vivificados pelo poder do Teu Espírito, não há empecilhos, não há desculpa, não há barreiras, Senhor, ó Deus, e nós clamamos assim: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, como aquele pai que clamou pelo seu filho. Senhor, ajuda-nos em nossa fé, livra-nos da incredulidade. Nós cremos que tudo é possível em Teu nome, Jesus, e tudo é possível que crê. Nessa manhã nós clamamos pela nossa própria vida espiritual contigo, Jesus. Vivifica-nos, renova-nos, aquece o nosso coração e leva-nos, Senhor, a uma vida abundante contigo. Agora oramos uns pelos outros, Senhor. Lembramos, ó Deus, de irmãos que ficaram pelo caminho, de pessoas que deveriam estar conosco aqui e não estão, familiares, amigos, vizinhos. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles, Senhor, ó Deus, nossos irmãos que esfriaram na fé, Senhor, ainda há tempo, até a Tua volta ainda há tempo. Senhor amado, em nome de Jesus, socorre, Senhor, livra, Senhor, desta doença maldita, livra desta frieza espiritual, traz renovo, Senhor, ó Deus, alcança-os, ó Deus, onde eles estão, em seus lares nesta manhã, ó Deus, onde eles estiverem, que a Tua graça os alcance, Senhor, dá a eles mais uma oportunidade, mais uma chance de estarem aqui, Senhor, no centro da Tua vontade. Meu Deus, se temos terminado este culto, leva-nos em paz, com
deixa essa palavra ser roubada do nosso coração. Não deixa, Senhor, as preocupações, nem o diabo roubar essa semente da Tua palavra no nosso coração. Mas que ela, Senhor, ó Deus, nesta hora, já crie raízes profundas, Senhor, em nome de Jesus, e dê muito fruto. É o que nós te pedimos, Pai. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria cantar mais um hino, mas não vou cantar. Quero terminar o culto 11h45, para que nós possamos trazer o culto um pouquinho, o final do culto um pouquinho mais cedo, para aqueles irmãos principalmente que têm que voltar às 18 horas para a escola bíblica. Eu queria incentivar você, a aula de hoje é importantíssima, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, com o que o Espírito Santo nos trouxe, que fala sobre a vida cristã, a caminhada cristã. 18 horas, amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor Jesus Cristo resplandeça a glória de tua face, vivifique a tua fé e te abençoe com a unção do Espírito Santo de Deus, e que o povo do Senhor diga amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Deus vivo, te adoramos, bendito seja o teu nome santo. Antes de sair, abençoe o teu irmão, deseja a ele um bom domingo.